Uma decisão do Papa Francisco abre caminho para aproximar a Igreja Católica de casais do mesmo sexo. Documento aprovado ontem pelo Pontífice diz que autorizar a bênção é um sinal de que Deus acolhe a todos e que o amor não deve estar sujeito a uma análise moral. Com a medida, padres católicos podem dar bênçãos a casais do mesmo sexo, assim como podem se recusar a fazer esse ritual. Porém, todos os sacerdotes estão proibidos de impedir a entrada em igrejas de pessoas em qualquer situação que procurem a bênção católica romana. O Vaticano deixa claro que a bênção não pode ter qualquer semelhança com uma cerimônia de casamento. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O documento reforça que a Igreja Católica considera a união entre casais do mesmo sexo um ato irregular, mas que é um passo no sentido de aproximar a igreja, dessa abertura da Igreja Católica da nossa realidade, né? Do que é a vida nesse momento no planeta Terra. Isso é inegável. Foi considerado um passo importante, né? Em relação até a lentidão com que novas orientações, diretrizes e mudanças acontecem no Vaticano. Elas demoram demais a acontecer, mas foi considerado um passo importante. Enfim, ontem a gente acompanhou, né, as repercussões, houve reações dos católicos ortodoxos que não gostaram desse passo dado pelo Vaticano, mas mundialmente, em especial, é óbvio, pela comunidade LGBTQIA+, e também por aqueles que apoiam a causa, de maneira geral, de que sim, esse foi um passo importante. Ainda falta um longo caminho, mas que foi sim um passo reconhecidamente importante. A gente não fica muito próximo de um casamento católico gay. Não. Alguém pode imaginar que é um primeiro passo nessa direção, mas os sociólogos, teólogos e os próprios padres que foram consultados dizem que a igreja não está avançando no sentido de permitir, mas sim no sentido de criar uma categoria que garanta um acolhimento aos homossexuais, mas sem que isso leve a um sacramento, né, dado ao casamento homoafetivo. Então dá para interpretar que essa categoria está sendo criada para acabar com uma polêmica sobre ter ou não um casamento homoafetivo. Os casais homoafetivos que quiserem o reconhecimento da igreja, que quiserem a ajuda de Deus, né, se preferirem, terão essa bênção, mas se sentirão, digamos, incluídos, né, no acesso ao amor de Deus. Mas isso não significa necessariamente um passo rumo a um eventual casamento católico gay. Mesmo assim, é uma decisão que está causando um grande barulho. A gente já viu a repercussão lá do Papa comunista, do Papa da ideologia, enfim, aquela bobajada toda. Mas fica difícil, né? Fazer um malabarismo que concilie essa opinião com a infalibilidade papal. E aí, como ficamos nessa contradição? Enfim, pelo menos um passinho, né, gente? Pelo menos um passinho que tem que ser comemorado. Não é algo que acontece todos os dias.